Saudações rubro-negra! Estamos juntos, nação! Após um longo período, estou gravando de novo um vídeo para o canal Urubu Virtual. É isso aí, tamo junto, nação! Então, preciso dar algumas explicações. Primeiro, estou gravando aqui todo torto porque eu estou gravando em cima de uma cama. É muita coisa para explicar, vou direto para o final. Eu tinha planejado, já tinha esquematizado, tinha feito um estúdio de gravação no terceiro andar aqui da casa. Mas o que acontece? Lá fica muito exposto ao sol, telhado direto, não tem laje. Então o calor que faz lá em cima é simplesmente insuportável. Seria como gravar dentro de um forno. E eu não aguentei a bola e saí de lá. Aí tô aqui gravando no lugar mais fresquinho da casa. Por causa disso eu tô todo torto, todo desconjuntado, porque eu tô sentado numa pilha de travesseiro. Enfim, é tudo inadequado para gravar um vídeo, como sempre, né? Eu faço tudo errado, não tem jeito. Essa é a primeira explicação. Segunda explicação, acabei de gravar um vídeo com meia hora de duração e tive que jogar tudo fora porque eu troquei os horários dos jogos do Mengão de hoje. Então vamos ver se dessa vez a gente acerta. Hoje tem dose dupla do Mengão. Às 17 horas tem São Paulo e Flamengo pela FC Series. E às 21 horas tem Flamengo e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Então, cola aqui no meu canal e vem ver os jogos junto comigo. Tendo dito isso, vamos à lenga-lenga que eu tô querendo dividir com vocês. Primeiro, queria falar do Kompany. Quem é o Kompany? Kompany, só um minutinho. Tive que dar uma pausa aqui para coçar o nariz. Kompany é o atual técnico do Bayern de Munique. E eu tô querendo falar dele porque eu acho que aqui no Brasil tem esse problema. O cara só pode ser técnico depois que já tá velho. Aí ele já tá ultrapassado. Esse que é o problema. Técnico quer dizer técnico de time grande, né? O cara tem que começar por time pequeno, tem que vir subindo. Eu até entendo por quê. É bom que você tenha experiência para dirigir um time grande, senão você não consegue. Os próprios jogadores não vão ter respeito por você, se você for um estreante, por exemplo. Então o Kompany, que tem somente 38 anos, que eu só me lembro do Kompany no futebol por causa do videogame. Quando eu jogava lá o Bomba Pet, ele era o meu zagueiro quando eu tinha que montar uma seleção. Não consigo falar nada do Kompany, só isso que eu conheci do videogame, mais nada. E ele começou a sua carreira como técnico e passou só por 3 clubes. Ele começou no Anderlecht, foi pro Burnley e agora está no Bayern de Munique. Na minha opinião, é o maior time da Alemanha. Se você discorda se é um time melhor ou maior do que o Bayern de Munique na Alemanha, escreve aí nos comentários. Então, o cara com 38 anos, tendo passado só por 2 clubes, está dirigindo o Bayern de Munique. Se fosse aqui no Brasil, ele só ia conseguir dirigir um time grande quando ele estivesse velho e ultrapassado. Acho que esse é o maior problema do futebol brasileiro. Não são os jogadores, porque eu acho que o Brasil continua produzindo grandes jogadores. Jogadores com muita habilidade, com muita técnica, com muita criatividade, com muita inteligência futebolística. Só que os técnicos, por outro lado, estão muito defasados. Eu entendo que o futebol brasileiro está décadas atrasado com relação ao resto do mundo. Se você discorda, escreve nos comentários também. Bom, é o que eu queria falar do Kompany, eu queria dizer isso, que eu acho que aqui no Brasil tinha que ter um movimento, né? Os clubes tinham que dar mais oportunidade a técnicos estreantes, novos, porque a gente vê aí, técnico é demitido, técnico é contratado, roda técnico para cá, roda técnico para lá, e são sempre os mesmos. Não muda nada, não entra ninguém novo. Quando entra um técnico novo, não é brasileiro, veio lá de, sei lá, não tem nada contra Portugal, nem contra os portugueses. É só porque tá virando moda aqui no Brasil o técnico ser português. E aí quando vê o cara de fora, ou é de Portugal, ou é da Espanha, enfim, vê o cara de fora do Brasil. Meus sobrinhos pegam no meu pé com toda a razão, porque eu reclamo que não tinha que ter técnico estrangeiro aqui no Brasil. E a minha ideia é que não tinha que ter mesmo não, porque se nós temos os melhores jogadores do mundo, por que não temos os melhores técnicos do mundo também? Se está faltando técnico, então, na minha opinião, pelo menos, não sei se a CBF tem poder para isso, mas faz um curso, faz um intercâmbio com os técnicos lá de fora. Manda um bocado de técnico brasileiro lá para fora para ver se aprende o que a gente não está sabendo fazer aqui. Porque, na minha opinião, sem dúvida, o Brasil está muito atrasado com relação ao resto do mundo. De novo, se você não concorda, escreve nos comentários. Segundo assunto, Copinha. Fiquei meio desapontado vendo os jogos da Copinha.
De novo, né? Porque eu entendo que o Brasil produz os melhores jogadores de futebol do mundo. E aí você vê os jogos da Copinha e parece até campeonato Ih, meu Deus, me enrolei todo. Vamos repetir. Você assiste ao campeonato, aos jogos da Copinha e parece que você está assistindo a um campeonato de pelada aqui no aterro do Flamengo. Muita desorganização, muita correria, muita individualidade, mas pouco conjunto. Não tem um esquema tático, um futebol bem jogado em termos de conjunto. Você não vê grandes jogadas sendo realizadas pelo conjunto. Quando você vê uma grande jogada, geralmente é uma jogada individual. E acho que esse é o maior problema do futebol brasileiro. Nós ainda acreditamos no craque para resolver todos os problemas. Acontece que o futebol moderno não tem mais espaço para o craque como era antigamente, que o cara driblava 1, 2, 3, 4 adversários até e fazia um golaço. Hoje em dia não tem mais espaço para isso, literalmente é espaço mesmo. O futebol está tão intenso, está tão corrido, que quando o cara dribla um adversário, já tem outro em cima dele. Não dá tempo de armar o próximo drible. Então ficar esperando, ficar vivendo dessa ilusão de que a gente vai vencer alguma coisa, ganhar uma Copa do Mundo, na habilidade individual de um jogador, é burrice. Não dá mais para pensar desse jeito. E foi o que eu vi na Copinha. Vou falar do último jogo, eu não lembro contra quem o Flamengo jogou. O último jogo do Flamengo na Copinha, que eu assisti, né? Depois teve outro, eu não assisti, que ele foi eliminado. O último que eu assisti foi 1-1. O Flamengo sofreu um gol nos acréscimos de um pênalti. Podemos até dizer que foi um azar ter empatado o jogo, mas a grande questão não é o resultado, a grande questão é que o Flamengo só conseguiu fazer 1-0 no adversário. E aí aquele negócio, não estou desmerecendo o adversário, que eu nem lembro quem é, mas eu estou querendo dizer que eu esperava mais do Flamengo, como eu esperava mais de outros times também, não só do Flamengo não. E aí, de novo, né? Por que isso? Porque você não vê, eu não vi. Algumas vezes até teve uma tentativa de jogo em conjunto, mas muito desorganizado. E aí também, não sei se o problema é do técnico ou dos jogadores. Tem que considerar tudo, né? Tem que considerar que eles são muito jovens, os jogadores são muito jovens. Tem que considerar que é um campeonato... eu não sei, eu não posso falar da Copinha, porque eu não sei exatamente quanto tempo que os times treinam antes de entrar em campo. Então eu não sei como é que é o treinamento da Copinha. Mas enfim, temos só que considerar o seguinte, os jogadores são muito novos, estão pegando experiência ainda. Tem que pensar em tudo isso. Mas fiquei desapontado com os jogos da Copinha, não só do Flamengo, como todos os times que eu assisti. Os poucos jogos que eu assisti da Copinha foi a mesma coisa. Desorganização, correria e individualidade. Na minha opinião, esses são os maiores problemas do futebol brasileiro. Queria encerrar falando da Copinha, falando do Lohan. Eu esperava muito mais do Lohan. Nem estou dizendo que ele foi mal. Estou dizendo que eu esperava que ele fosse melhor. Porque, afinal de contas, o cara jogou no time principal já. Teve algumas participações no time superior do Flamengo, no time principal do Flamengo. E eu esperava que ele dominasse o jogo na Copinha. Não foi o que aconteceu. Não vou falar muito mais do Lohan, não, porque basicamente é isso. Ele não foi bem. Não estou dizendo que ele foi mal. Eu esperava que ele fosse melhor. Essa é a questão. E queria falar também do... Aliás, vou falar do Ryan Roberto, só porque eu comecei. Queria falar também do Ryan Roberto. É o exemplo do que eu estou falando. Eu entendo que ele tem potencial para ser um grande jogador. É grande, forte, veloz, tem habilidade. É muito individualista ainda, mas é normal nessa idade. Ele está em formação, ele é muito novo. É normal que ele queira carregar o time nas costas, driblar o time inteiro adversário. Tudo isso é normal. É de se esperar. Só que assim, eu não sei. Que eu estou meio sem palavras para explicar o que eu quero dizer. Eu acho que é isso. Acho que o que está faltando ali é uma intervenção. Não sei se seria o técnico, mas alguém, um gerente de futebol talvez, ou um gerente de carreira do Ryan Roberto, dizer para ele: olha só, você precisa jogar mais pro time, tá? Jogar só para você não vai te levar a lugar nenhum. Estou falando do Ryan Roberto só como exemplo. Não estou falando do Ryan Roberto. Estou dizendo que o futebol brasileiro funciona desse jeito e é isso que está errado no futebol brasileiro. Bom, então encerrando a Copinha, vamos seguir adiante. Tá tentando lembrar aqui do que eu quero falar. Lembrei. Eu quero falar do Boto. Flamengo contratou, não vou lembrar o primeiro nome dele, mas é Boto. Sei lá o que, Fernando Boto. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas é Boto. É um português também. Nada contra os portugueses, muito pelo contrário, tenho uma admiração por Portugal. É uma cultura que eu admiro, é um país que eu gostaria muito de conhecer, inclusive. Então, nada contra os portugueses.
só por coincidência, ele também é português. E aí, gostei muito. Não dá para falar. Não dá para falar, não. Eu não tenho muito o que falar, até porque o cara é diretor de futebol, não é jogador. E também porque ele começou agora. Vamos ver o que vai acontecer primeiro, né? Mas o que eu queria dizer, usar uma resolução que ele deu numa entrevista, né? Como é que ele terminou uma entrevista. Terminou, não sei se terminou, mas falou durante uma entrevista uma coisa que eu acho que resume o que eu quero dizer. Ele disse: eu sou o diretor de futebol. Então, assim, se as coisas derem muito errado, eu sou o único responsável. Se o Flamengo não for nada bem, fizer uma campanha ruim, responsabilizem a mim. Se as coisas não forem bem, se as coisas... O que quer que aconteça, seja lá o que for que aconteça, responsabilidade total minha. Eu achei muito legal isso, eu achei importante deixar isso registrado. É isso que eu acho. Acho que o maior problema do Flamengo na última gestão foi justamente essa. Foi justamente isso. A diretoria do Flamengo era muito ruim. Contratações ruins, contratou vários técnicos erradamente, fez um monte de bobagem. Graças a Deus, a diretoria que estava no Flamengo não está mais. Agora é uma nova diretoria. E, na minha opinião, já começou fazendo uma coisa muito certa, que é contratar um diretor de futebol profissional. Eu nem sei se chama diretor ou gerente, mas contratou o Boto para tomar conta do futebol do Flamengo. E o cara é profissional dessa área. Não é o Braz, que, só, na minha opinião, só fazia bobagem, não ajudava em nada ao Flamengo, só atrapalhava. Graças a Deus, foi embora. Graças a Deus. Então é isso aí, gente. Vou encerrar dizendo isso. Que bom que nós temos Boto. Não é um esporte aquático, não, mas que bom que a gente tem o Boto do nosso lado. Porque o cara chegou cheio de marra. Então deve ser porque ele acredita muito na qualidade do seu trabalho. E eu também estou querendo acreditar nele. Tomara que o Flamengo viva de novo grandes momentos, que a gente faça de novo. Estamos começando um novo ano, uma nova campanha, uma nova temporada. Que o Flamengo faça uma grande temporada em 2025. Vou encerrar esse vídeo pedindo para você: se inscreve no canal Urubu Virtual, dá um like aí para mim e escreve qualquer coisa nos comentários. Cola aqui no meu canal. Hoje, às 17 horas, tem São Paulo e Flamengo pela FC Series. E logo mais, às 21 horas, também conhecido como 9 horas da noite, tem Flamengo e Nova Iguaçu. Cola aqui no meu canal de novo e vem ver o jogo junto comigo. Saudações rubro-negras! Tamo junto, nação!